Olá, meu irmão, minha irmã, amado da casa de Deus, do céu. Você que gosta, como eu, de ouvir a palavra de Deus para ser salvo, para ser santo, pratique a palavra de Deus e vamos todos ser santos, para que Jesus não tarde volte a nos levar com Ele junto aos céus. Então, nessa primeira leitura do dia 20 de abril, hoje é sábado, né? Atos dos Apóstolos 9, de 31 a 42, continuamos fazendo maravilhas. Agora não é mais Jesus, são os apóstolos que ressuscitam os mortos e que também cura os paralíticos. Vamos ver essa leitura aqui. Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia em temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico, há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia, as esmolas que dava. E naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram os dois homens com um recado: vem depressa até nós, a Pedro. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todas saíssem, em seguida pôs-se-lhe de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-o a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita, viva. O fato ficou conhecido com toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo que nasceu da vossa serva, mas me quebraste os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Terceira semana da Páscoa, então, o evangelho de hoje é João 6, de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando vocês virem o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há algumas que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Aqui então nós temos duas passagens. Uma onde o Espírito Santo já reina e a segunda, semelhante a essa, que é o Evangelho, Jesus dizendo que a carne não vale nada. O que vale é o Espírito. O Espírito é que dá vida à carne. A carne não adianta nada.
Entendeu? Então, o que Jesus estava dizendo, o que eu estou falando para vocês é espírito e vida. E quem tivesse no espírito, como tantas pessoas que encontraram Jesus, que estavam no espírito e mostravam a fé que tinham, uns judeus, outros não judeus. Então, essas pessoas que acreditavam em Jesus, acontecia milagres com eles, né? E ele então está mostrando nesse dia agora, terceira semana da Páscoa, pós-Páscoa, né? Da Páscoa ainda, né? Nesse sábado, nós estamos vendo então que Pedro, cheio do Espírito Santo, faz duas grandes obras. Uma, levanta aquele Enéas da cama, que estava 8 anos naquela cama. Enéas, em nome de Jesus, levanta-te. E na segundo milagre, um pouquinho mais difícil de realizar, Pedro se ajoelha. Ele foi chamado, porque aquela mulher era uma serva de Jesus. Era uma pessoa que só fazia caridade, fazia esmolas, tinha as amigas dela que teciam os mantos. Ele mostra para João, para Pedro, né? As túnicas e os mantos que Tabita fazia. Ela era uma artesã, ele ficou então de joelhos e volta-se para aquele corpo. Eles já tinham lavado o corpo estava no andar superior da casa. Ele faz como aquela Talita cumi, levanta-te Talita, né? Talita cumi, quando Jesus fez com aquela menina, só que essa é Tabita. Então a Tabita, ela levanta também quando Pedro diz Tabita, levanta-te. Ela abre os olhos, olha para Pedro e Pedro ressuscita então aquela pessoa. E as pessoas então ficaram conhecidas, as igrejas que já estavam vivas de paz pela Judéia, pela Galiléia, pela Samaria. Agora então Pedro está fazendo esses milagres em Jope e também em Lida, onde ele estava indo. Foi então Pedro fazendo milagres, milagres como Jesus fez, né? E no Salmo, então, que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que ele fez em meu favor. Mas tinham muitas pessoas que seguiam Jesus. E quando Jesus fala aqui, né? Ele fala que ele era o pão da vida, né? O Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Aquele que me receber como alimento viverá por mim. Eu sou o pão que desceu do céu, não como o pão que vossos pais comeram e morreram. Eu sou o pão vivo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá em mim. Quando ele falou isso, muitas pessoas se escandalizaram, falando, não, agora está demais o que esse homem está falando, eu não acredito mais nele. E muitas pessoas deixaram de seguir Jesus, foram embora. E ele disse, o que vale é o Espírito, não é a carne. O que vale é o Espírito, e eu estou falando em nome do Espírito, e vocês não estão acreditando. E pergunta para todos, né? Uns foram embora, ficaram os 12 ali, e ele pergunta, vocês também querem ir embora? Pedro, então, faz outra vez como um profeta, ele proclama para Jesus, né? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Ele então afirma que a palavra de Jesus é verdadeira, aquela palavra onde Jesus fala que ele é o pão vivo nascido do céu, descido do céu, e quem comesse viveria eternamente. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E ele fala, eu estou só falando coisas da fé, vocês têm que acreditar, mas entre vós eu sei que tem uns que não acreditam. E eles vão acabar se escandalizando e indo embora, e é o que aconteceu, né? Esse espírito que eu tenho é concedido pelo Pai. E então acontece que ele já profetiza que um dos discípulos iria embora, né? Que era Judas Iscariotes. Então, nesse momento da vida de Jesus, ele diz, a palavra que eu vos falei são espírito e são vida. Quando vocês virem, então, o Filho do Homem subindo e descendo, ou indo para onde ele veio, vocês não vão se escandalizar? Dizendo para aqueles que já tinham se escandalizado. Então, as palavras de Jesus são espírito e são vida. Acredite também você, essa palavra que tem 2023 anos para a nossa salvação,
para a nossa libertação, para a nossa redenção. Todo aquele que se interessa pela palavra vai ter vida eterna. Imagina aquele que acredita nessa palavra que diz que quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu então o ressuscitarei no último dia. Vamos acreditar nas palavras de Jesus? Jesus é espírito, Jesus é vida, a carne não serve para nada. Não nos escandalizemos quando Jesus voltar para o céu e digamos a Jesus: nós cremos que tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Fique com Deus, meu irmão. Fique com Deus, minha irmã. Fique com Jesus. Sempre guarde essas palavras no seu coração. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Amém.